Quem semeia ventos, colhe. Vocês conhecem esse provérbio? Que bom. Quem semeia vento, colhe. Quem semeia ventos, colhe tempestades. É um provérbio muito interessante porque diz que há uma relação de causa e efeito nas coisas, na nossa vida. Causa e efeito. Vocês entendem o que é isso também ou não? Se você semeia ventos, vai colher tempestades. É um provérbio muito claro. Mas nem sempre é muito claro na nossa vida pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muitos têm medo da velhice, porque a velhice é a idade das doenças, da decadência física, dos achaques. O que poucos reconhecem é que uma velhice decadente é fruto de como nós vivemos no tempo presente. Você está semeando o que você vai colher na velhice. Se você tem uma vida desregrada, uma vida de sofreguidão, se você não cuida daquilo que você come, você não faz exercício físico, é lógico que você vai ter uma velhice decadente. Isso é muito claro, ou não? Mas a gente não põe em prática, né? Esse é o problema. Você quer ter uma vida matrimonial feliz? Tem que semear todos os dias. Porque se todos os dias você ofende o outro, se todos os dias você tem desatenções para com o outro, se todos os dias você tem gestos de desprezo para com o esposo, a esposa, o que vai acontecer? E aí você vai dizer assim, eu não tive sorte. Triste, né? A gente atribui à sorte aquilo que é culpa nossa. Bom, vocês conhecem este provérbio. Vocês sabiam que este provérbio tem origem bíblica? Sabiam que ele vem da Bíblia? Nós acabamos de ouvir o profeta Oséias. Profeta Oséias, capítulo 8. Diz assim: semeiam ventos, colherão tempestades. Capítulo 8, versículo 7. Este provérbio tem origem bíblica e o seu contexto é um contexto político e social. Depois vocês podem ler Oséias capítulo 8 até capítulo 10. O profeta Oséias anuncia para o povo um castigo inevitável que se abaterá contra o povo. É um castigo, mas não é uma sanção extrínseca de Deus, não é um castigo extrínseco, externo, mas é o efeito das opções políticas, das opções sociais do presente. Oséias aponta as razões históricas de um futuro desastroso. Ele adverte: vocês estão semeando ventos e vocês vão colher as tempestades. Ele mostra que Deus não é autoritário, não é caprichoso. O que a gente colhe é aquilo que a gente semeou. Não é porque Deus quis assim. Não, Deus quer outra coisa. O desejo de Deus é outro. Mas o povo
Não faz aquilo que Deus deseja, por isso vai colher as tempestades. Oséias tinha advertido o povo por ter violado a aliança, ter rejeitado o bem. Desde o princípio, a história do reino que foi inaugurado por Jeroboão foi uma ininterrupta sucessão de assassinatos e de injustiças. Os reis foram escolhidos por razões politiqueiras. Os reis foram escolhidos por razões politiqueiras, não porque não buscaram a vontade de Deus. Esse ano nós vamos ter eleições políticas, né? Vamos semear vento para colher as tempestades. É bom que a gente preste. O que aconteceu com o povo de Israel é muito importante para nós. Não é? Os reis foram escolhidos por razões politiqueiras e eles acabaram se transformando em marionetes de poderes humanos. Olha só como é que começou a leitura de hoje. Eles constituíram reis sem minha vontade. Constituíram príncipes sem meu conhecimento. Além disso, pior ainda, além disso, havia o bezerro de ouro que Jeroboão tinha mandado fabricar e que permanecia ali como manifestação visível não só da idolatria. Idolatria, sim, mas pior do que bom, além da idolatria, este bezerro de ouro manifestava a malícia interior e a decadência da vida moral do povo. Por isso se tornou impossível, foram impossíveis as mudanças sociais e políticas necessárias. E Oséias fala do desastre nacional. Não como uma sanção externa, mas como efeito daquilo que eles estavam semeando. Sua prata, versículo 4, sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos. Sua prata e seu ouro serviram para a sua perdição. O dinheiro é importante, os recursos materiais são importantes, mas eles devem ser usados para o bem ou para a perdição? Temos que tomar cuidado com aquilo que a gente semeia. Como a gente usa o dinheiro, como a gente utiliza os recursos. Não estou fazendo discurso político, gente. Está na palavra. Não é? É nesse sentido que o povo semeia no presente a própria colheita de ruína política e social. Ele confia em ídolos que não passam de vento. A homenagem aos ídolos é o culto daquilo que é oco, daquilo que é inútil, daquilo que é vazio, mas que tem gravíssimas consequências. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Não vai haver colheita de grãos. E se tiver, outros vão comer. Vai ser roubado. Vai ser objeto de pilhagem, de saques. Além da sementeira da idolatria, Oséias critica duramente a erva daninha da dicotomia entre o culto e a vida concreta. Entre a liturgia, muito bonita, solene, mas uma vida moral que não corresponde ao culto. Os cultos podem ser multiplicados e cada vez mais belos e solenes, mas eles só servem para ocultar a desobediência. A Deus, porém, ninguém engana. Deus quer o coração, Deus quer a interioridade,
Deus quer o eu comprometido da pessoa. Ele sabe quando nós prestamos um culto com o coração dividido. A leitura de hoje diz assim: gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carne e comem. Ou seja, comer a carne oferecida era também um rito de culto. Mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. O culto só serve para lembrar Deus dos nossos pecados. O profeta Oséias adverte: o reino está se encaminhando rapidamente para a sua ruína, que não será um castigo divino extrínseco, mas a consequência trágica da política do presente. A impotência de Samaria e do seu rei é evidente. Flutuam como um galho sobre a superfície das águas. Quando você está se afogando, você procura uma boia, não é? Algo que te dê flutuação, verdade ou não? Aí tenta boiar segurando num galho. Tadinho, né? Vai morrer afogado. É exatamente isso. Confiar nestes poderes políticos é como segurar num galho que flutua sobre as águas. Como se pode notar, o provérbio bíblico é uma advertência muito atual para nós. Os ídolos modernos do dinheiro, do poder, do prazer, não nos salvarão. São um galho que flutua sobre as águas. Eles não passam de vento e estão na raiz das injustiças sociais, da violência, da guerra. Além disso, não podemos tolerar uma religião feita somente de exterioridade, um culto solene sem conversão do coração ao Deus vivo. Este culto não somente não nos é útil, quanto é muito prejudicial para nós e também para os outros. É bom que a gente preste atenção na política do presente. Porque o que nós semeamos no presente, vamos colher no futuro. Nós semeamos uma educação humanista integral? Ou a educação se tornou apenas um produto comercial, acessível somente aos que têm dinheiro? A política educacional do nosso país é uma forma de promover a igualdade social ou a nossa educação reforça as gritantes desigualdades sociais? Nós semeamos a saúde como um bem e um direito para todos? Ou a saúde se tornou um bem privado? A paz social é semeada como bem indivisível para todos? Ou ela é vista apenas como segurança privada? Nós semeamos o armamento da população? Ou procuramos pôr em prática a política de transformar as espadas em relhas de arado, conforme diz Isaías? O sucesso das eleições depende da verdade e dos programas políticos ou está baseado no ódio, nas calúnias, na polarização? É bom que a gente pense no modo como a gente está semeando. Nós colheremos o que semeamos hoje. Essa advertência do profeta se aplica primeiramente a mim. Celebrar o aniversário de ordenação episcopal é uma alegria, uma grande alegria, é verdade, mas é uma alegria responsável, uma alegria exigente. É um chamado sempre à conversão. O que é que eu tenho semeado?
ao longo desses 13 anos de episcopado? O que eu tenho semeado durante esses 36 anos de ordenação sacerdotal? O que é que eu tenho semeado ao longo destes 44 anos de consagração palotina? O que é que eu estou me preparando para colher? Será que eu vou colher tempestade ou trigo puro de Deus? Suplico a oração de vocês.